Olá, amigos da TV Justiça, já está no ar mais uma edição do Direito Sem Fronteiras. O Zika vírus tem provocado medo em vários países. A Organização Mundial de Saúde decretou estado de emergência internacional para chamar a atenção das autoridades sobre a proliferação do vírus. Mas o que deve ser feito para se combater esta ameaça? E para esse debate, nós conversamos com Maria Rosa Loula, procuradora federal, e Pedro Luiz Tawil, doutor em medicina tropical. Eu gostaria de começar perguntando especificamente para o doutor nesse aspecto relacionado à própria medicina, que é o fato de que não é, como muita gente pensa, um vírus propriamente novo do ponto de vista da descoberta científica. E, no entanto, ele não era considerado uma ameaça muito grande. Isso é uma novidade. Isso gerou o efeito que está acontecendo agora, que é desta emergência e, principalmente, o pouco conhecimento que se tem a respeito dele. É isso mesmo? É verdade. Ele foi descoberto entre macacos rezos, numa floresta ao sul de Uganda, chamada Zika. Esse é o nome, por isso que Zika é letra maiúscula. E em 47. Em 52, na Nigéria, houve o isolamento do vírus em pessoas, em seres humanos. Então, mas a incidência dessa doença era muito restrita a alguns países da África e, posteriormente, a alguns países da Ásia, mas sem ter grandes dimensões. E, em geral, muito benigno. Então, isso não levou muito interesse em pesquisas. O que está acontecendo com o Zika é uma reemergência dessa doença. Isto é, aumento da incidência e aumento da gravidade do que ele provoca. Né? Essa questão médica, essa questão de saúde, ainda mais nesta situação de emergência mundial, ela leva a uma repercussão no mundo do direito. O fato de que isso é também um fenômeno relativamente novo também tem apanhado o mundo do direito relativamente de surpresa, ou já há medidas, inclusive pela própria Organização Mundial de Saúde, que já garantem medidas efetivas do ponto de vista legal? Olha, fenômenos da vida humana, como doenças, não respeitam fronteiras que são arbitrariedades político-jurídicas, né? Então, para isso foram criados organismos internacionais como a OMS. A Organização Mundial de Saúde é um organismo internacional que tem essa vocação para cooperação multilateral para o combate a essas epidemias, essas doenças, mas principalmente vocacionada para a saúde, a acepção da melhor estado de saúde possível. A Organização Mundial de Saúde, para dar conta dessas epidemias e dessas realidades, tem uma capacidade legislativa que, para nós do direito, é muito interessante de analisar. Ela não tem normas duras, ela não trabalha muito com convenções internacionais ou tratados. Trabalha com recomendações, regulamentos, que são essas modalidades mais maleáveis e mais flexíveis, que se chamam hoje de soft law. É um movimento mais moderno no direito internacional, mas justamente para dar conta dessas realidades que a norma dura, o direito internacional clássico não tinha como lidar. Seria mais rápido essa possibilidade de discussão de uma legislação entre países por conta da emergência que é gerada em situações como essa? Se nós tivéssemos um tratado internacional clássico, incorporado pelas legislações, pelos estados, né, pelas suas normas constitucionais internas, quanto tempo isso levaria para um processo de incorporação, entrada em vigor, uma alteração dessa normativa, levaria mais quanto tempo? Quando a gente trata de questões de saúde, em que a urgência é um fator determinante de sucesso, você não pode ter normas que você não possa alterar com rapidez. A ciência pode andar muito mais rápido do que o processo de incorporação dessa norma. Então, você tem que ter normativas que são assimiladas quase que imediatamente pelos estados, mas que também podem ser alteradas. Algumas questões que incidem diretamente em relação à questão do vírus por exemplo, a questão do diagnóstico. Ele tem sido apontado como algo difícil de diagnosticar. Por quê? No caso de Zika, o diagnóstico atualmente mais disponível é o diagnóstico da presença do vírus no sangue circulante, ou na saliva, ou na urina.
Esse momento é um momento muito curto da doença. Leva mais ou menos de 5 a 7 dias, no máximo. E nós não temos, como a exemplo de outras doenças virais, nós não temos teste sorológico em disponibilidade, está em desenvolvimento, alguns países já têm, mas não kits comerciais para se disseminar esse exame que é para verificar se a pessoa teve ou não a doença. Isso é muito importante, inclusive para dimensionar o tamanho da epidemia. Nós não sabemos exatamente, porque muitos casos são considerados assintomáticos. A pessoa tem a infecção e não tem manifestação de doença. Como é que eu vou computar essas pessoas? A não ser que eu tenha um exame que me mostre que ela, de fato, se infectou e aquilo lá fica, os anticorpos ficam marcados e são detectados por esses exames chamados exames sorológicos. Esse é um grande problema que carecemos. O presidente Obama, nessa reunião tão importante que ele conseguiu reunir pessoas para discutir esse problema, foi definida uma verba que vai ser estimulada. Aliás, essa é um grande benefício dessa declaração de emergência da OMS, porque mobiliza gente e recursos. E um dos focos era esse, busca de técnicas diagnósticas mais efetivas, a busca da vacina, a busca de aprimoramento do controle vetorial, que são 3 pontos assim fundamentais, porque nós, no momento, o único elo vulnerável da cadeia de transmissão dessa zika, chikungunya e dengue é o mosquito. E para reduzir a incidência, nós temos que trabalhar no mosquito, porque não existem vacinas eficazes e seguras. Nós temos algumas bem encaminhadas, como a de dengue, mas não existe para a chikungunya e ainda muito menos para a zika. Então, o mosquito é um alvo importante. Então, essa mobilização americana, para nós, vai trazer muitos benefícios, porque tem recursos e pessoal capacitado para detectar ou trabalhar, identificar aqueles gargalos de conhecimento científico que ainda existem nessa doença. Algumas palavras elas têm um impacto, até culturalmente falando, muito grande. Eu gostaria que o senhor nos esclarecesse. Pandemia e epidemia, quais as diferenças? A epidemia é o aumento inesperado. Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo. O dengue, ele vem, a gente sabe que chega em novembro, dezembro, começa a aumentar. Isso a gente volta até maio, junho, aí cai. Isso é uma sazonalidade, é um aumento esperado da incidência. Epidemia é um aumento não esperado acima do limite superior de uma curva chamada diagrama de controle. É mais ou menos 2 desvios padrões acima da média esperada. Isso se chama epidemia. As epidemias podem ser localizadas, elas têm o nome de surtos, ou elas podem ser mais generalizadas. Quando atinge pelo menos mais de um continente, é declarada pandemia. Foi o que aconteceu com a gripe suína, que foi, depois que atingiu países da Europa, a OMS declarou como uma pandemia. Né? Atualmente, o Zika, eles têm que situação? Tecnicamente, eu digo que é uma pandemia, porque nós temos mais transmissão em mais de um país, em mais de um continente. Nós temos nas Américas, que foi a mudança que aconteceu, que não havia, e nós temos na África e temos em países do Sudeste Asiático. Isso, logicamente, gera efeitos legais. Gera. Na verdade, assim, repercute, tem consequências jurídicas. Talvez usar o termo legal não atenda à dinâmica da Organização Mundial de Saúde. Várias vezes me perguntam, né, qual é a consequência, qual é a coerção de não se cumprir uma recomendação da OMS, né? Nenhum Estado, de início, quer não cumprir uma recomendação, porque existem consequências para além do mundo jurídico, mas até as questões socioeconômicas, as relações comerciais. Você
deixa de ser uma atração turística, às vezes existe alguma barreira comercial para transacionar com um país que tem uma ou outra doença. Então, todos os países querem cooperar com a Organização Mundial de Saúde para se beneficiar não só em termos de saúde, mas em todos os outros aspectos sociais também. Juridicamente, quando você tem um alerta, uma recomendação da OMS, o que se tem é a disponibilidade dos melhores técnicos do mundo à disposição de cooperar para enfrentar aquela questão e superá-las. Então, é por isso também que não se desafia uma norma da OMS, porque ela tem um suporte jurídico, um suporte técnico elevado. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos em seguida falando sobre as dificuldades que os países enfrentam para combater o Zika vírus. É só um instante. Direitos Sem Fronteiras está de volta. Vamos continuar a nossa conversa de hoje sobre a proliferação do Zika vírus pelo mundo e quais as implicações nos países que foram atingidos. Eu gostaria de perguntar sobre a situação daqueles países que estão em situação, por exemplo, de guerra ou de grandes problemas no sentido até de levar os vacinadores, levar as equipes médicas para fazer os devidos exames, as constatações e a aplicação das vacinas. Isso é preocupante? Muito, porque o prejuízo é muito grande. Na verdade, é um prejuízo maior de sobrevida e ainda de cumprir aquelas tarefas que são rotineiras. Os hospitais destruídos, a assistência médica destruída praticamente, unidades de saúde, e com isso o abastecimento regular de insumos é prejudicado. Então, eu acho que cria uma quantidade de crianças, de pessoas sem proteção tradicional fornecida pelas vacinas. A Organização Mundial de Saúde tem um papel em relação a essas populações? Tem um papel, mas encontra uma limitação nesses fatos concretos que têm, enfim, dificuldades para serem superados, né? Mas é isso, a identificação de que não existe saúde no mundo se as fronteiras são inadentráveis para a prestação desse tipo de assistência, né? E isso pode levar a uma proliferação ainda que seja levado em conta as medidas nos países, por exemplo, da Europa ou em outros países que seja efetivamente, se uma determinada região ela ficar afetada, isso pode gerar um efeito contrário negativo em relação ao controle da doença? Sim. Olha, por exemplo, no caso do ebola, existe uma instituição internacional muito respeitada chamada Médicos Sem Fronteiras, que presta assistência em situações difíceis. Terremoto, catástrofes, guerras. E eles participaram, por exemplo, do combate à epidemia de ebola, como nunca nós tínhamos tido, no nível em que nós tivemos há 2, 3 anos atrás. Agora, prejudicou, por exemplo, nesses 3 países que foram mais afetados na África, prejudicou o problema do controle da malária. Porque todos os recursos foram mobilizados para o controle do ebola. E não eram áreas de guerra, áreas de uma determinada doença terrível, porque muito letal, e que prejudicou o que aconteceu. Esses países passaram a sofrer com o aumento da transmissão de outras doenças, entre elas a malária. Então, isso tem uma relação. Imaginamos isso numa situação de guerra, que é mais difícil os Médicos Sem Fronteiras trabalharem, né? O que é um estado de emergência? O estado de emergência, eu vejo do ponto de vista técnico, 2 vantagens. A primeira é chamar a atenção do mundo de que está existindo um problema sério de saúde que pode afetar muitos países. Para o senhor ter uma ideia, nós temos 2,5 bilhões de pessoas vivendo hoje em áreas com Aedes aegypti, isto é, nos países tropicais e subtropicais, 2,5 bilhões. Segundo, que estão sujeitos a essa transmissão. O segundo problema é que desperta para pesquisas que são necessárias para aprimoramento do controle dessas doenças. Entre elas, nós vemos a busca de vacina, a busca de testes diagnósticos e a busca de aprimoramento do controle do vetor. São medidas importantíssimas que a gente pode discutir. Os países, incluindo o Brasil, que eles não entrarem com medidas efetivas
particularmente considerando esse estado de emergência, o que é que pode acontecer? Olha, em termos de sanção, como a gente costuma pensar no direito interno, não existe uma sanção nesse caso para o descumprimento de um alerta. Até porque a linguagem de um alerta não é uma linguagem de proibição ou que gere uma sanção concreta, né? O alerta é... por exemplo, o Estado coloque à disposição recursos para pesquisa, informe, dê ciência de ocorrências, por um lado. Pelo outro, a Organização Mundial de Saúde está à disposição, por meio de seus técnicos, por meio de pesquisas, por meio de recebimento de amostras para, enfim, um processo de cooperação. Para um alerta, não existe uma sanção do modo como a gente concebe classicamente. É diferente do que ocorre com o descumprimento de uma cláusula de um contrato ou de uma cláusula de um tratado internacional. Questão do combate, especificamente na fase atual ao vetor, e que acaba tendo implicações também, o combate ao mosquito já, na verdade, não é propriamente uma novidade, na medida que temos a questão já antiga da dengue, também aqui no caso específico do Brasil. De que maneira isso está sendo elaborado? De que maneira há novidades dos últimos anos em relação a esse combate? A reemergência do dengue ocorreu logo após o final da Segunda Guerra no Sudeste Asiático. Reemergência significa aumento da frequência e aumento da gravidade da doença. Nós não tínhamos dengue hemorrágico antes da Segunda Guerra registrados. E aí o que acontece? Posteriormente, por que aconteceu isso no final da guerra? Foi o fluxo rural urbano intenso de pessoas no Sudeste Asiático em busca de melhoria de condições de vida nas cidades. Nas Américas aconteceu uma coisa semelhante, que foi esse fluxo migratório rural urbano rápido e intenso, que fez com que hoje nós tenhamos cerca de 85% da população do Brasil vivendo em área urbana. Nunca antes nesse país nós tivemos tanta gente vivendo em área urbana. O que quer dizer isso? Como foi muito rápido, a produção de favelas, mocambos, invasões, cortiços, foi muito grande. Então nós temos em torno de 15% a 20% das grandes e médias cidades vivendo nessas condições. O que quer dizer isso? Essas condições favorecem a proliferação do mosquito, por condições precárias de saneamento e de habitação. Ora, esse é um fator que a gente pergunta. Bom, o mosquito veio, então com ele veio o dengue. Veio o dengue, por onde estava o vírus? Hoje, com a globalização, uma pessoa pode estar na Tailândia, em menos de 24 horas, no período de transmissibilidade da doença, pode chegar ao Brasil. E esse intercâmbio de pessoas e produtos é muito intenso e faz com que o vírus, nesse caso dos três, chikungunya, zika e dengue, chegasse também ao Brasil. Então, o mosquito encontrou condições favoráveis para proliferar. E o vírus veio por meio desses movimentos populacionais que aumentaram muito no mundo. Bem, então, essa situação exige que nós aprimoremos os métodos de controle tradicionais do mosquito. Todo mundo diz, o Brasil, na década de 50, eliminou a Aedes aegypti. O Brasil não só o Brasil, e 17 países das Américas eliminaram dos seus territórios o Aedes aegypti, que depois voltou. Mas como é que se conseguiu naquela época e hoje não se consegue? É a grandiosidade das cidades. O número de prédios, por exemplo, o Distrito Federal tem 1 milhão de prédios. Nós precisamos fazer 4 visitas por ano para inspeção. São 4 milhões de visitas. A Secretaria de Saúde tem 500 guardas, que faz cada um 20 casas por dia. Isso precisaria mais de 10 vezes o número de pessoas que existem. É por isso que se pede esse apoio do Exército, Corpo de Bombeiros, Marinha, Aeronáutica, tal, porque não há manutenção. Então, hoje se busca inovações. Como melhorar o controle do mosquito? Uma delas, que é uma técnica australiana, que são mosquitos infectados com a bactéria Wolbachia,
que faz com que o mosquito se infecte com o vírus, mas não se torne infectante. Então, nós passaríamos a conviver com o mosquito sem que ele transmitisse doença. A Fundação Oswaldo Cruz desenvolve um projeto no Rio de Janeiro, em Tubiacanga, em Niterói, em Jurujuba, onde está havendo a substituição dos mosquitos silvestres por mosquitos infectados com a Wolbachia, que não é nociva para os seres humanos e faz com que o mosquito deixe de ser transmissor dessas viroses. Isso é muito importante e eu acho que é uma das grandes inovações. Outros países no Sudeste Asiático estão trabalhando da mesma forma. A Tailândia, a Malásia e outros países estão usando essa técnica e ainda em fase experimental. No caso do vírus também, ele tem revelado uma capacidade de adaptação, assim como em relação a outras doenças. Isso é um fenômeno recente ou isso acontece, ou tem acontecido, tem sido detectado ao longo da história? Essa mudança no tipo de reação que pode provocar um agente patogênico como esse? Olha, nós tivemos há uns anos atrás a famosa gripe suína, que foi uma modificação de um vírus influenza do tipo H1N1. Esse vírus, ele provocou alterações muito importantes no mundo. Por quê? Porque começou no México, se estendeu para os Estados Unidos, depois Canadá, e quando alcançou transmissão na Europa, foi decretada como uma pandemia. E aí se mobilizaram as instituições, a Organização Mundial da Saúde se mobilizou para estimular a produção, no caso, de vacinas específicas para aquele vírus. E essa foi um dos exemplos. Outro exemplo é o exemplo de uma doença também chamada SARS, Síndrome da Angústia Respiratória, em inglês severa ou grave. Essa síndrome foi muito importante porque ela promoveu, inclusive, a mudança do Regulamento Sanitário Internacional. Porque a China começou a registrar esses casos e não havia obrigatoriedade de notificar a Organização Mundial da Saúde, porque haviam 3 doenças na ocasião que eram obrigatórias: cólera, peste e febre amarela. Posteriormente, se incluiu, por causa disso, todos aqueles agravos que podem transcender as fronteiras de um país. Então, no caso agora, nós estamos vivendo essa situação de que o Zika, por exemplo, se estendeu para vários países da América já e provavelmente nós já temos transmissão, e já tinha transmissão em países do Oriente, países do Sudeste Asiático e da África. Então, pode-se tecnicamente se caracterizar como uma pandemia. Claro que há muito mais perguntas, aliás, muitos temas que abordamos aqui eles são extremamente interessantes, mas é apenas uma pincelada que nós damos com o objetivo de repassar muitas vezes para os nossos telespectadores, mas é claro que não se resolve, não podemos abordar tudo. Infelizmente, o nosso tempo está esgotado. Queria agradecer muito a participação a respeito para fazer esse debate que é extremamente importante. Gostaria de contar com os senhores futuramente para voltarmos a abordar, inclusive na medida em que há novidades que podem surgir a todo instante com relação a esse tema, que, como eu já disse, é extremamente importante. Muito obrigado mais uma vez pela participação de ambos aqui nos estúdios da TV Justiça. Ficamos por aqui, portanto, recebemos no Direito Sem Fronteiras Maria Rosa Loula, procuradora federal, e Pedro Luiz Tawil, doutor em medicina tropical, que nos ajudaram a esclarecer dúvidas sobre a proliferação do Zika vírus no mundo. E se você quiser acompanhar esta e outras entrevistas, acesse o nosso site tvjustiça.jus.br. Até a próxima. Tchau, tchau.